Hoje nós temos um encontro bem interessante para tratar sobre esse tema, proposto por um colega de vocês no Pergunte ao Professor. Eu estou usando sempre o Pergunte ao Professor como inspiração para os temas aqui das nossas aulas, gente. E o colega diz o seguinte, ó, ele fez um questionamento bem interessante. Infelizmente, quando eu copiei aqui a pergunta, eu copiei o nome dele, mas certamente se ele entrar aí, ele vai se identificar e eu já falo quem foi. Ele diz o seguinte, ó, sobre o patrimônio de afetação na fase de cumprimento de sentença. Bom dia, professor Rafael. Um empreendimento que tenha patrimônio de afetação instituído na fase de cumprimento de sentença, é possível requerer a despersonalização da pessoa jurídica ou a incorporadora será responsável pelo pagamento com seu patrimônio? Observação, a incorporadora possui 80 imóveis em seu nome. Show de bola. Excelente pergunta. Vai me dar a oportunidade aqui de conversar uma série de coisas com vocês. Eu vou poder revisar a questão do que significa o patrimônio de afetação, como é que a gente identifica se ele está presente, quais são as vantagens e as desvantagens para as pessoas. Eu vou poder falar para vocês sobre as implicações disso no cumprimento, então, das sentenças judiciais. Eu vou poder tratar com vocês sobre esse tema de uma maneira bem ampla e responder diretamente, então, à pergunta do colega. Então, olhem só, gente. Algumas coisas seria legal se ele tivesse me trazido outras informações. Vocês sabem que eu sou bem chato na questão da entrevista, para eu me posicionar sobre alguma questão jurídica, eu gosto de saber mais coisas, mais detalhes. Algumas pessoas são exageradas ao contar e relatar para nós os seus casos e acaba trazendo elementos desnecessários, mas, às vezes, dentro desse detalhamento, algumas coisas que são chaves, que são muito importantes e vão fazer toda a diferença na análise do advogado. Então, por isso que eu sou bem exigente, digamos assim, na questão da entrevista, da compreensão do caso concreto. Mas vamos partir da seguinte premissa, pessoal. Então, relembrando, o que é o patrimônio de afetação? Então, o patrimônio de afetação, ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Vocês já pararam para pensar, hoje em dia tem muito desses bancos digitais, que eles estimulam a pessoa não só a tomar empréstimo, como os bancos tradicionais, sempre nos estimulam, mas ele também estimula a pessoa a reservar, como se fosse assim, criar um porquinho digital, Você lembra aquele cofre do porquinho que a gente ganhava quando era criança, do avô, do pai, da mãe? Então, eles têm lá um porquinho digital, em que a pessoa reserva para algum planejamento dele, algum recurso, todo mês. Então, estimula que a pessoa faça a sua reserva, faça as suas reservas. Então, falando assim, imagina um jovem, ele tem um desejo de fazer uma viagem, que para ele é uma viagem importante, ele quer conhecer algum lugar. Essa semana eu ouvi alguém na internet dizendo que o sonho do Ayrton Senna era ter conhecido a Disney. Fiquei surpreso, um homem tão viajado, como ele, morreu sem ter conhecido a Disney. Parece brincadeira, mas é realidade, é uma experiência de vida interessante para todos nós. E aí, então, imagina que um jovem tenha também esse sonho, que seja isso, ou qualquer outro lugar do mundo, e ele começa a reservar lá um pedaço dos seus recursos para isso. Tá? O que ele está fazendo? Ele está segregando, ele está separando, ele está destinando. Tá? O patrimônio de afetação é a mesma coisa, só que com respaldo legal, 2, com deveres contábeis, 3, com obrigações de gestão para o incorporador, 4, com vantagens tributárias para a operação, e 5, com segurança jurídica para os adquirentes. Então, rapidamente, eu identifiquei 5 pontos que são assim, relevantíssimos em relação ao motivo da existência do patrimônio de afetação. Só que eu estava dando o exemplo do porquinho, que tu segrega, que tu separa da tua carteira, digamos, dos gastos do dia a dia um valor e dá uma destinação para um sonho seu. Nesse caso aqui é a tal da viagem, Vamos dizer assim que seja a viagem do Ayrton, para a Disney. E, na verdade, quando se trata de uma incorporadora, o que ela faz é o seguinte, as incorporadoras profissionais, claro, tem incorporadoras de todos os tamanhos, mas as incorporadoras profissionais, elas podem ter mais de uma operação ocorrendo ao mesmo tempo. Ou, melhor dizendo, mais de um empreendimento sendo desenvolvido ao mesmo tempo. Me recordo de uma incorporadora que eu acompanhava uns anos atrás, que ela tinha, por exemplo, numa mesma cidade, ela tinha 9 empreendimentos acontecendo ao mesmo tempo. 9 empreendimentos acontecendo ao mesmo tempo. Então, como é que funciona a segregação? A lei diz que a incorporadora pode afetar um patrimônio da sua grande operação, então afetar
patrimônio e destinar a um determinado empreendimento, tá? A gente chama isso de patrimônio de afetação. Isso se dá na matrícula do imóvel. Então, imaginemos que vai ter lá o empreendimento, sei lá, Infinity, né, um prédio chamado Infinity, olha que bonito o nome. Então, um prédio Infinity vai ser construído na rua 3.500. Estou falando isso porque aqui na cidade onde eu estou, as ruas são numeradas, tá? Estou dando esse exemplo. Então, o Infinity vai ser construído na rua 3.500. Então, ali tem uma matrícula, né, que a gente pode chamar de matrícula mãe, né, pode ser 2, 3 terrenos que foram adquiridos e vão ser consolidados em uma matrícula só, né, e aí essa matrícula mãe, tá, ela vai receber o registro de uma incorporação. Ponto 1. Essa incorporação, né, seria o registro aí do projeto de construção. Isso é muito importante, porque a partir do momento que está registrado uma incorporação numa matrícula mãe, por exemplo, né, abre-se o direito para essa empresa de fazer a venda de coisas que ainda não existem, de unidades futuras. Então, isso é muito importante. Né? Então, estará registrado lá um projeto dizendo, ó, vai ter aqui 100 unidades, vão ser construídas nesse edifício. Esse edifício vai ter, sei lá, 40 andares, vai ter 100 unidades, e essas unidades vão ter cerca de 150 metros cada uma, por exemplo. Certo? Pois bem, a partir desse momento em que é registrado esse projeto junto ao registro de imóveis, a gente diz que foi registrada a incorporação, e fica lá, né, uma incorporação registrada nesta matrícula. Pois bem, o titular da incorporação é a incorporadora, é a empresa. Esta empresa incorporadora, ela pode tomar uma segunda medida. Então, a primeira medida é obrigatória por lei, senão não pode nem comercializar as unidades. A segunda medida, ela é uma medida, ela é uma opção, é uma possibilidade, não há obrigatoriedade, é uma possibilidade. Então, a segunda medida é afetar o patrimônio, ou seja, pegar essa matrícula que já está com registro da incorporação e dizer o seguinte: este imóvel está fora, eu estou retirando ele, lembra do porquinho, né, da minha carteira de gastos, estou retirando ele do risco da minha operação e eu estou destinando ele exclusivamente para este empreendimento. Perdão. Então, a gente chama isso de afetar o patrimônio. Afetei o patrimônio, essa matrícula, ela passa a não pertencer mais à organização como um todo. Ela passa a ser, né, um imóvel destinado exclusivamente a esta operação. As implicações contábeis disso existem? Muitas. As implicações fiscais disso existem? Sim. A fiscal é bem simples de entender. Quando se faz isso, a alíquota cai para 4%, mais ou menos. Então, cai o tributo, a tributação na venda dessas unidades futuras, o que é muito bom para a construtora, para a incorporadora. Então, ela fica contente com isso e é por isso que ela se esforça para fazer essa destinação. Mas, para além disso, contabilmente, esta empresa vai ter que pegar todos os recursos que entrarem dos adquirentes e colocar dentro dessa conta contábil, dentro exclusivamente deste empreendimento. Ela não vai poder fazer que nem o Estado, por exemplo, faz, que pega os nossos tributos, né, qualquer tributo que a gente recolha, pega e joga lá dentro da conta geral do Estado e depois vai gastando do jeito que bem entender. Não pode mais. A incorporadora não vai mais poder gerir esses recursos livremente. Ela é obrigada a pegar esse recurso e botar dentro da conta do empreendimento. Não pode usar para mais nada, só dentro do empreendimento. Então, essa é uma obrigação contábil, dentro daquelas primeiras observações que eu fiz para você, né, para vocês ali. Então, vantagem tributária e a contabilidade concentrada. Isso gera segurança para o empreendimento. Então, olhem só, o terreno está destinado, não está dentro mais da operação geral global da empresa. O terreno está destinado, as operações financeiras estão destinadas e a tributação é mais vantajosa. O que eu consigo com isso? Eu conquisto com isso segurança jurídica para aquelas pessoas que estão fazendo as aquisições, para quem está adquirindo, né, este empreendimento. Aumenta muito, né, a segurança jurídica de todos. Bacana. O que mais que nós temos em relação a esse patrimônio de afetação? Né? A partir do momento em que nós segregamos, vocês vão de convir comigo que qualquer empresa, qualquer empreendimento, qualquer negócio do mundo
né, ele implica em riscos, riscos comerciais, riscos negociais, né, riscos de erros. Erros, às vezes, não significam necessariamente que a pessoa tenha, por vontade própria, né, querido prejudicar o seu negócio, né, ou prejudicar o seu negócio. Às vezes, um erro de gestão decorre do desconhecimento, de uma inabilidade, enfim. Mas, quando eu segrego isso, eu tiro do negócio geral da incorporadora um negócio específico e coloco ele separado. Isso significa que eu estou diluindo o risco, ou seja, eu estou reduzindo o risco daquela operação. Imagina que eu tenha lá uma incorporadora que tenha 5 empreendimentos em andamento, e eu segreguei esse nosso Infinity aqui. Significa que eu tenho 1/5 do risco da incorporadora. Porque pode ser que o Infinity seja um negócio, né, muito lucrativo, muito rentável, seja um negócio de sucesso, que os imóveis sejam interessantes, ganhem preço de mercado, vendam rápido, e esse negócio seja pujante. Pode ser que alguns dos outros negócios lançados pela consultora, pela incorporadora, não sejam tão bons. Ela pode ter errado, né? Pode ser que tenha uma equipe pior gerindo esses outros negócios, pode ser que algum dos negócios esteja dando prejuízo, errou o timing, né? Às vezes o Infinity foi lançado no momento que o mercado estava indo bem, esses outros foram lançados no momento que o mercado está indo mal. Muitas variáveis no mundo dos negócios. Então, olhem só que interessante isso. Quando eu faço essa separação que eu fiz lá do porquinho para a viagem, eu protegi aquele recurso para realizar o meu sonho da viagem. Então, daqui a pouco, lá no mês, eu estou gastando demais, né? Eu estou com. Ou não entrou o recurso que eu achei que ia entrar, né, naquele mês, e aí eu não pude, por exemplo, ir jantar fora, como era o meu desejo naquela semana, ou eu não pude comprar um presente melhor para alguém que eu gostaria de dar, né? Ou eu não pude fazer um negócio que eu gostaria de fazer, porque eu não tive o recurso, mas o dinheiro que eu separei para a viagem está protegido lá no porquinho. É mais ou menos isso, só que com proteção jurídica. Então, tudo isso, pessoal, para dizer o seguinte, o momento que eu tenho o patrimônio afetado, né, então, o patrimônio de afetação significa isso, a partir do momento que eu tenho patrimônio afetado, né, em favor desse negócio, né, a partir do momento que eu tenho esse patrimônio afetado, eu estou protegendo, estou, entre aspas, blindando este negócio. Estou querendo dizer que sempre vai dar certo, que ele é imune a qualquer risco? Não. Ele também pode ir mal, pode haver fraude, pode haver desvio de recurso, poderia. Mas tudo seriam, a maioria dos atos que eu indiquei agora seriam até criminosos. Né? Então, certamente, isso acaba, né, digamos que, desestimulando um proprietário de uma incorporadora ou sócios de uma incorporadora, né, de cometer esses erros. Eles sabem que estão sujeitos, né, a uma punição. Tá? E nesse aspecto, então, eu estou blindando, nesse viés, eu estou blindando esta operação, blindando até dos erros da operação maior. Estou separando da operação maior. Significa que a operação maior não tem nenhuma implicação em relação a este patrimônio de afetação? Não, não estou dizendo isso. Continua sendo parte do negócio como um todo. Só que só pode advir daqui lucros e não pode os prejuízos do resto da operação atingir o patrimônio afetado. Os prejuízos do resto da operação não podem atingir o patrimônio afetado. Então, ele pode dar lucro e entregar, né, para o negócio. Então, ele é parte, sim, do negócio maior, mas ele não pode ser prejudicado pelo negócio maior. Essa é a lógica do patrimônio de afetação. Marcelo está me mandando uma pergunta que era uma das coisas que eu ia mencionar agora, por isso que eu vou aqui. Ó. Marcelo Rodrigues. Obrigado, Marcelão. Professor, quanto ao tratamento do patrimônio de afetação no caso de falência, liquidação da incorporadora, em face dos demais credores, né, que não os adquirentes. Né? Então, também, Marcelo, também em relação às falências, né, isso, o patrimônio de afetação protege estes adquirentes. Olha só que interessante isso. O que é uma falência? Né? Uma falência, ele é um juízo universal. O que é um juízo universal? Alguns poucos institutos, aliás, algumas poucas situações jurídicas permitem que a gente atribua a um mesmo juiz a universalidade, ou seja, a responsabilidade, a competência para julgar todos os problemas relacionados a uma determinada pessoa. Né? É o caso da falência. Então, quando se decreta uma falência de uma empresa, todas as questões relacionadas àquela empresa, que se torna uma massa falida, né, vão ser julgadas por o mesmo juiz, que é o juiz da falência, o juiz universal. Porém, tem exceções. Dentre elas, o patrimônio de afetação. Então, olha que interessante isso. A blindagem do patrimônio de afetação, ela pode não ser absoluta, né, no sentido de não ser assim imune a fraudes ou qualquer outro tipo, né, de problema perpetrado pelo próprio incorporador.
Porém, ela é sim imune às dívidas do resto da empresa, inclusive se essa empresa vier a falir. Tá, Marcelo? Eu acho que o Marcelo sabe disso, né? Então, como é que o que o patrimônio de afetação, qual a correlação dele em relação aos credores, né, que não são adquirentes? Os credores que não são adquirentes, Marcelo, eles só vão poder avançar sobre alguma sobra do patrimônio de afetação se e depois que estes imóveis forem entregues. Se e depois que esses imóveis forem entregues. Então, o que acontece? Né? Vamos pegar uma situação que não é a situação ainda da minha pergunta principal, mas só para deixar isso bem claro. Vamos imaginar que houve, então, essa quebra, né, da empresa maior, e tem lá credores, e eles estão observando aqui o patrimônio de afetação protegido, certo? Então, o que acontece? O patrimônio de afetação protegido, ele significa que este empreendimento deve ser entregue aos adquirentes. E os recursos que estão ali dentro vão ser geridos para isso. Imagina que os recursos foram sendo geridos para isso. Imagina que exista estoque, Marcelo. Tá? Imagina que seja um estoque, que haja um estoque. O que significa isso, Rafael? Imaginemos que nesse negócio aqui que eu dei do Infinity, ele foi bem, né, vendeu 80%, tá? 20% ainda estava no estoque, ou seja, 20% de unidades não foram vendidas. Ainda existem 20 apartamentos. Imagina que esses apartamentos valem 1 milhão cada um. Tá? E então eu tenho ali, né, 20 milhões em estoque em unidades. Essas unidades elas serão vendidas para finalizar o Infinity, porque, né, imaginemos que essa construtora não conseguiu mais operar, ela parou a operação, essa incorporadora não conseguiu operar. Então imaginemos que faltava 10 milhões, né? Foi se vendendo o estoque e esses 10 milhões foram suficientes, foi entregue o Infinity, tá? Com o estoque que era da própria construtora. Sobrou 10 unidades, que valem 10 milhões, esta sim, poderia ser reivindicada pelos outros credores que não pertencem à proteção do patrimônio de afetação. Então, foi boa essa pergunta do Marcelo, porque ela me permite chegar perto do raciocínio que eu quero, né, trazer para vocês com a pergunta do início da aula. Então, olha só, é como se fosse uma célula, né? Então aqui o meu dedão é o empreendimento Infinity, uma célula dentro de 5 empreendimentos que compõem o todo dos negócios que estão sendo feitos por este grupo empresarial, por exemplo, esse grupo que é a incorporadora, essa incorporadora imaginária que a gente está examinando. Então, perdão, o nosso Infinity, ele faltava pouco para ser construído, tinha em estoque dele 20 unidades, e essas 20 unidades foram suficientes para a finalização das obrigações dessa construtora em relação a este empreendimento. A sobra, né, desses 10 unidades poderão ser utilizadas para recompor, para quitar, para pagar, né, os credores que compõem né, o restante dos negócios que deram prejuízo para essa incorporadora. Logo, vai servir para pagar os demais credores, certo? Então, isso sim poderia acontecer, tá bom? Show. Sim, o Marcelo está dizendo o seguinte, em tese, né, seria até o próprio lucro dessa incorporadora, esses 10 milhões, né? Seria, sim, meu Deus, me desculpe. Acho que está geral no país, né, pelo menos aqui no sul, pessoal, muita virose, muitas coisas, né? Eu até que tô bem aqui, mas eu sei que tem gente pior. Então, assim, o Marcelo complementou assim, ó. No caso de restar unidades em propriedade, isso. Entendi, professor, obrigado. Seria o lucro in natura da incorporadora. Claro. Eu digo para você o seguinte, em média, ninguém entra num negócio que vai levar 36 meses para terminar, como, por exemplo, um edifício desses, né, grande, ou até 48 meses, às vezes, dependendo do tamanho da estrutura do prédio. Ninguém entra num negócio desses se não for para ter pelo menos uma margem de lucro de 40%. É isso que o mercado dita, tá? Não é uma regra legal, esse é o mercado. Então, neste caso que eu disse que a incorporadora foi mal e deu prejuízo, na verdade, ela estaria realizando só 10% de lucro, ou seja, um quarto daquilo que estava projetado. Mas sim, Marcelo, seria o lucro dela nesse negócio, que foi mal encaminhado, certamente teve os atrasos de obra, uma série de... O atraso na obra faz com que a obra fique mais cara, né? E aí vai consumindo aquele lucro projetado. Mas mesmo assim, sobrou 10% de lucro, este lucro, né, ele pode ser trazido para dentro daí sim da massa falida ou para pagamento de outros credores, se fosse o caso de não ter falido a empresa e existir outros credores, né, desejando receber, cobrando com as suas execuções autônomas, tá?
Bacana demais. Em realidade, tratando-se de um grupo empresarial, né, nós não teríamos necessariamente aqui, né, uma situação de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Só para corrigir um pouquinho, o colega falou de despersonalização, né? É desconsideração da personalidade jurídica. Então, nós não teríamos necessariamente uma situação em que a gente precisaria, né, desse incidente. Tá? Por quê? Porque, que nem a gente falou agora na resposta do Marcelo, nós teríamos aqui um lucro da empresa, um estoque que pertence ao grupo empresarial. Então, ele deveria vir naturalmente, né, ser distribuído ou voltar ao patrimônio do grupo empresarial para a distribuição do lucro, e ele deveria ser parte, sim, né, para a utilização dos pagamentos, então, dos pagamentos desses credores. Então, não necessariamente eu teria a necessidade desse incidente. Tá? Seria algo natural, uma vez que existe um grupo econômico formado, e aí, mesmo que eu tenha lá um patrimônio de afetação, o que sobrar naquele patrimônio de afetação, na pergunta dele, ele disse que tem 80 imóveis, né? Vamos supor, porque eu não tenho a clareza disso, que nem eu disse para vocês, eu não fiz a entrevista completa, né? Mas imaginemos que esses 80 imóveis estejam dentro do patrimônio de afetação, né? Poderia ser utilizado esses imóveis depois de concluído o empreendimento do patrimônio de afetação? Sim, eles poderiam ser utilizados para pagar os credores, né, do restante, então, desse grupo econômico, dos restantes dos negócios desse grupo econômico. E aí eu não precisaria sequer da desconsideração da personalidade jurídica. Eu até diria o seguinte, o incidente, ele teria até alguns riscos, porque o idoso poderia jogar uma fumaça dentro dessa questão, na defesa desse incidente, dizendo o seguinte, não é cabível o incidente porque este patrimônio está afetado, ele está protegido pela lei das incorporações. Não seria cabível o incidente neste caso, porque o patrimônio está afetado. Né? Então seria muito fácil ele cair fora da sua responsabilização. Bem diferente se eu, como advogado do credor, compreendo o que é um patrimônio de afetação, vou lá dentro do patrimônio de afetação, examino, descubro que existem 80 imóveis em estoque, que é o que eu acho que é a pergunta do colega, é como eu estou supondo que seja a pergunta do colega, descubro que tem 80 imóveis em estoque, verifico junto à comissão de representantes quanto desses 80 imóveis serão necessários para a finalização do empreendimento, a comissão me presta os esclarecimentos, se ela se negar, eu posso fazer uma exibição, né, uma ação pedindo uma exibição de documentos, né, posso fazer uma produção antecipada de provas, inclusive, né, pedindo esses esclarecimentos. E aí, com esses esclarecimentos, em que vai lá e diga, né, olha, vai ser necessário aqui 40 imóveis dos 80, aí eu apresento lá para o juiz, que é o juiz do credor, e digo, juiz, tem uma participação aqui, mas dos 80 imóveis em estoque, apenas 40 serão necessários para a conclusão daquela obra, logo, os outros 40 eu quero que sejam reservados, podem ser até penhorados, né, para que, assim que concluída aquela obra, sejam destinados ao pagamento dos credores que estão aqui. Imagino eu que essa seja a grande questão que o colega lançou. Mas eu quero dar uma desdobrada na pergunta dele, tá? E eu quero inverter a pergunta dele. Quero inverter o sentido da pergunta dele. Né? O sentido da pergunta dele da seguinte maneira. E se não foi suficiente o patrimônio afetado para a conclusão da obra, né, se ele não for suficiente, teria como o pessoal lá do patrimônio de afetação vir a cobrar, né, do grupo econômico? Essa é uma pergunta também muito pertinente. Deixa eu ver aqui o que a querida Fernanda Lazzaretti está perguntando. Digamos que eu adquiri do empreendimento X, que não tem mais condições de concluir este empreendimento por falta de recursos, por falta de administração, fraude, etc. Posso pegar recursos do empreendimento Y, que tem as sobras? Isso, exatamente. Exatamente, Fernando. Foi o que eu estava explicando aqui em relação ao questionamento do Marcelo, tá? Em relação ao questionamento do Marcelo. Sim, podemos fazer isso. Mas agora eu quero falar uma coisa que talvez até tenha sentido aí com a tua pergunta. Imaginemos que eu estou no meu suposto empreendimento Infinity aqui, da rua 3.500, e aí não foi suficiente os imóveis em estoque para finalizar a obra. Falta ainda, ao invés de sobrar 10 milhões, falta 10 milhões, tá? Poderia a turma aqui do Infinity, né, buscar recursos lá no grupo econômico? Bom, aí é um pouquinho mais delicado, tá? Aqui é um pouquinho mais delicado. Por quê? Porque na lei das incorporações está previsto que quando utilizando-se ou valendo-se do patrimônio de afetação
este grupo de adquirentes, ele destitui o incorporador, quando ele retira o incorporador, eles passam a constituir um condomínio que irá finalizar a obra. E aí eles passam a ser responsáveis pelo final da obra, tendo até que aportar dinheiro do bolso, aportar recursos próprios. Tá? É isso que a lei diz. Ah, tu quer destituir? Tu não pode cobrar mais dessa incorporadora, né, o custo, o aumento do custo, né, as despesas desse aumento de custo para a finalização da obra. Isso é um ponto. Então, imaginamos lá que a obra estava orçada para custar 100 milhões, né? Aliás, 50 milhões, né? Metade do valor ali dos imóveis. 50 milhões, imaginemos que custou 60 para finalizar. Tá? Então, esses 10 a mais não podem ser cobrados do incorporador. Por quê? Porque ele já foi punido perdendo a titularidade pela finalização da obra quando ele foi destituído. Tá, Fernanda? Então, esses 10 a mais não. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Muito diferente disso imaginemos que os adquirentes descobriram que o incorporador, ele botou para dentro do caixa da incorporadora, ele botou para dentro do caixa, do empreendimento, ele recolheu 40 milhões em vendas. Tá? Ele recolheu 40 milhões em vendas. E desses 40 milhões, ele tinha colocado apenas 30 dentro do empreendimento. Os outros 10 ele desviou para outras obras. Pode fazer isso? Não pode. Esses 10 não fazem parte do futuro, ou seja, o dinheiro que os adquirentes deveriam aportar. Esses 10 são objetos de fraude. Logo, o grupo pode sim cobrar, né, recursos e créditos de outros empreendimentos que tenham sobras, né, que nem você bem disse. Porque se eles tiverem também patrimônio afetado, eles também vão estar protegidos, cada um na sua ilha, digamos assim, né, no seu porquinho. Tá? Mas esse recurso pode sim daí ser cobrado lá. Né? Aí pergunta do colega, preciso eu utilizar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Né? Eu entendo que nesse caso o grupo econômico ele tem legitimidade passiva para responder por essa ação de cobrança, né? Que o condomínio, né, esse empreendimento que está com prejuízo, que sofreu esse prejuízo do desvio, né, tem legitimidade para cobrar. Então, também aqui o grupo econômico tem legitimidade para responder por isso. Tá? Então, nessa lógica aí, é assim que eu compreendo, né, o caminho correto. Diga, Marcelo, no caso da fraude na gestão do suposto Infinity, com patrimônio afetado, uma vez comprovada em ação própria, não caberia a desconsideração da PJ, mas assim, ó, vamos ver se eu esclareço. Na ação própria, a ação própria, ela poderia ser feita contra o grupo, tá? Contra o grupo econômico, o grupo gestor econômico. É como eu entendo, que ele tem legitimidade. Temos centenas de decisões na jurisprudência dizendo isso, né? Porque às vezes eu me lembro dos bancos, por exemplo, que tem várias operações, né? E aí o cliente entra, por exemplo, com ação contra um determinado banco, e aí o banco alega legitimidade, porque, não, isso aqui é do departamento de leasing, isso aqui é do departamento de não sei o quê. E aí um entendimento jurisprudencial muito tranquilo, de que pertencendo ao grupo econômico, ele tem legitimidade para responder, até pela teoria da aparência, né, que se aplica para as questões de consumidor. Tá? Por isso eu estou tentando fugir um pouquinho da necessidade do incidente. Finalizando, uma última observação antes de eu ver aqui as perguntas. Tá? Antes de eu enfrentar aqui as perguntas mais que surgem a partir de agora. Isso significa que eu não posso usar o incidente de forma nenhuma. Eu posso usar o incidente de desconsideração, né? E às vezes algum juiz que é mais formalista pode até exigir que eu faça o incidente de desconsideração. Posso utilizar. Eu só estou aqui querendo atalhar, porque se eu defendo os consumidores, eu tenho alguém que fraudou, eu compreendo que o réu dessa ação condenatória para recuperar esses recursos é o grupo econômico que teria acesso ao lucro deste empreendimento. Então, assim, ó, em síntese, colegas, se é verdade que do ponto de vista do prejuízo, o grupo não pode se valer do patrimônio de afetação, sim, é verdade. Não é a mesma coisa que dizer que o grupo os adquirentes prejudicados não possam buscar do grupo os prejuízos que experimentaram. São coisas completamente diferentes. Será que isso ficou claro para vocês?